Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Natcast 10 em 30. O objetivo desse projeto é trazer aqui pupilas do método Natália Tanaka que alcançaram um faturamento acima de R$10 mil em 30 dias consecutivos, né? Qual que é a intenção desse projeto do Natcast? É poder compartilhar com vocês histórias de profissionais massoterapeutas que conquistaram, né, esse faturamento para que eles possam contar um pouquinho como é que foi, um pouquinho da história, como é que eles chegaram, né, até a massoterapia, quais foram os desafios e os obstáculos que eles enfrentaram, como é que eles fizeram para superar esses desafios e conquistar esse faturamento. No Natcast 10 em 30, especificamente, um faturamento acima de R$10 mil por mês. E quem vai participar comigo hoje é a pupila 10 em 30 Dani Strack, mais conhecida como Dani Massoterapia com Amor. E ela vai contar um pouquinho da história dela. E eu acho que nada mais enriquecedor do que essa possibilidade de você conhecer a história de outros profissionais, se inspirar. E vocês também têm a oportunidade de mandar dúvidas aqui nos comentários, mandar perguntas para o convidado que eu vou estar passando para ele. Antes de eu... Tô com falta de ar porque, gente, tô correndo tanto esses dias, fazendo 2 lives no dia. E antes de chamar a Dani, né, para ela vir aqui contar um pouquinho da história dela, eu quero lembrar vocês que na segunda-feira, dia 16, às 8 horas da manhã, a gente vai abrir as vagas para a 21ª turma do Método Natália Tanaka. Então, assim como a Dani, o primeiro passo rumo aos 10 em 30 foi ter participado da semana do Massoterapeuta 5 em 30, que aconteceu ao longo dessa semana. Inclusive as aulas elas estão disponíveis e ficam disponíveis somente até amanhã às 23h59. Então se você não assistiu, corre e assiste. Já é muito conteúdo onde eu te dou já os primeiros passos para você se tornar um massoterapeuta que fatura acima de 5 mil. E aí, para quem assistiu às aulas e quer se aprofundar, quer ter um conhecimento, né, mais profundo, quer ter o meu acompanhamento, na segunda-feira a gente vai abrir oportunidade para a 21ª turma do Método Natália Tanaka, que é o meu curso 100% online, onde eu vou te ajudar a conquistar os 5 em 30, atuando num mercado que tem a maior demanda e zero concorrência. Esse curso ele é para massoterapeutas que fizeram um curso técnico, um curso livre ou então uma graduação. Independente se você acabou de se formar, está começando agora do absoluto zero, se você já fez um curso, mas nunca atuou porque nunca teve segurança para atuar, ou se você já está no mercado de trabalho, mas sente que a sua carreira está aí, que está estagnada, que você não está conseguindo alavancar o seu faturamento, não está conseguindo ter resultados, tirar a dor dos seus pacientes. Então esse curso ele é para você. E o grande diferencial é que ele não é só um curso técnico, porque além de te ensinar na teoria e na prática como avaliar, diagnosticar e tratar os seus pacientes para você gerar resultado, já na primeira sessão a gente também vai te ensinar dentro do método. Eu falo a gente porque além de aulas comigo, nós temos outros mentores, né? E a gente vai te ensinar, além da habilidade técnica, ou seja, a teoria e a prática, as outras habilidades para você se tornar um massoterapeuta 5 em 30. Porque eu deixei bem claro lá no evento da semana do massoterapeuta que não adianta ter só conhecimento técnico, você precisa de outras habilidades. Então a gente vai te ensinar a divulgar, a gente vai te ensinar a vender, a fazer a gestão do seu negócio, a organizar as suas finanças pessoais e também destravar a sua mentalidade, quebrar crenças que hoje te impede de ser um massoterapeuta que fatura acima de 5 mil. Inclusive, eu tô vendo que tá aqui, ó, a Karina, que é massoterapeuta, ela é da turma 20, e a Karina, já no primeiro mês, ela já conseguiu os 5 em 30 dela, né? Então, o método Natália Tanaka, ele não é um custo, ele é um investimento. Apenas 1 ou 2 sessões de massagem, de atendimento de massagem por mês, você paga esse investimento, e eu garanto que com todo esse conteúdo, você vai conquistar muito mais do que 1 ou 2 pacientes no mês. Então, se você aplicar o que a gente vai te ensinar, o curso ele se paga e te dá ainda muito mais lucro. E
Último recado é que na segunda-feira, às 8 horas da manhã, a gente abre as matrículas e para quem se matricular no primeiro dia, vai ter um desconto de R$ 500, válido somente para o primeiro dia. É uma oferta de abertura, então fica ligado porque as vagas elas são limitadas e na turma anterior a gente preencheu 80% das vagas logo no primeiro dia. Então você tem aí mais esse final de semana para se organizar, para pedir ajuda, né, para correr atrás, para na segunda-feira de manhã, a hora que abrir, você já tá preparado para garantir a sua vaga e que você seja o próximo ou próxima, né, pupila a vir aqui participar comigo desse Natcast para contar um pouquinho da sua história, da sua trajetória e levar essa mensagem de cura pelas mãos para mais profissionais, para você me ajudar a motivar, a inspirar cada vez mais profissionais que estão aí desanimado, desmotivado, pensando até em desistir da massagem, deixar de colocar em prática esse dom e essa habilidade que Deus te deu, né? Essa missão tão linda que você tem por falta de conhecimento. Que eu vejo muitos profissionais achando que o problema é que massagem não dá dinheiro, que o problema é a cidade onde mora. Inclusive a Dani hoje que vem participar, ela mora, gente, numa cidade chamada Carazinho, no Rio Grande do Sul, que você não acha um bolo de aniversário para comprar na cidade dela. E ela tá faturando aí acima de R$ 10.000. Inclusive, eu acredito que quanto menor a sua cidade, mais potencial você tem, porque são poucos os profissionais capacitados e que são referência na cidade. Então, o problema não é a sua cidade, o problema não são as pessoas que não valorizam, o problema não é a economia, o problema não é o governo, o problema não é nada disso, o problema é um único só, é você. Você que tem que sair da zona de conforto, se esforçar, correr atrás, né, e fazer diferente para você poder ter resultados diferentes, tá? Então, não esqueça, anotem aí, já deixa o alarme no seu celular. Segunda-feira, 8 da manhã, a gente abre as matrículas para a 21ª turma, certo? Vamos lá, então, deixa eu chamar a Dani. Vou colocar aqui nos comentários enquanto ela entra. Aqui, ó. Dani. Bifou. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, meu amor? Tudo ótimo. Então, Depois de uma tarde turbulenta de trabalho. Isso é muito bom, então, né? Com certeza. Dani, seja muito bem-vinda aqui. É um prazer sempre estar te recebendo. Fico muito grata de você ter separado um tempinho para participar do Natcast 10h30, né? Da última vez que você veio aqui, a gente estava ainda no 5h30, então agora a gente já deu esse próximo passo, passamos para o 10h30. E sem dúvida, a sua história, que é uma história linda, vai motivar tantos profissionais massoterapeutas que nesse momento se encontram como você um dia já se encontrou desanimada, desmotivada, pensando até em desistir da massagem, achando que a massagem não dá dinheiro, insegura porque não sabia como tratar os pacientes. Então eu te agradeço, né, com muito amor, de você ter vindo aqui me ajudar nessa missão de levar essa mensagem para mais profissionais. E eu vou pedir para você começar se apresentando. Fala então aqui para o pessoal, né? Seu nome, sua idade, de onde que você é, sua profissão. Então, primeiramente, eu que agradeço por estar aqui mais uma vez, porque, querendo ou não, é uma alegria, né? Saber que a gente é uma referência na área da massoterapia, saber que você nos valoriza, isso nos deixa muito felizes estar aqui participando. Isso só nos motiva, né? Em saber que realmente a gente está no caminho certo. Então, meu nome é Daniela Strack, eu tenho 38 anos, eu sou casada, tenho 3 meninas e hoje sim eu sou massoterapeuta, né? Como a Nath colocou aí, eu era pedagoga, mas hoje, com muito orgulho, eu digo que eu sou massoterapeuta e que eu tenho uma missão muito bonita, que é ajudar mulheres a viver uma vida sem dor, a resgatar a sua autoestima, o seu bem-estar. E hoje, realmente, eu sou realizada naquilo que eu faço.
Eu acordo, né, Isso tudo, pensando. isso tudo unicamente através da cura pelas mãos, né? Com certeza. É muito bom a gente poder acordar, né, e saber que você está fazendo algo tão maravilhoso e algo que nos satisfaz, que nos deixa feliz em ajudar o outro. Então, realmente, isso eu não tinha antes na pedagogia. E aí, vamos falar então um pouquinho da sua história, né? Antes da massagem, porque você não, assim, desde nova já pensou, nossa, eu quero trabalhar com massagem. Isso pode ter acontecido com muitas pessoas também, né? Como que foi a sua história antes da massagem até você ter esse primeiro contato com a massoterapia? Então, realmente, eu nunca pensei em ser massoterapeuta, nunca tinha passado isso na minha cabeça. Mas naquele período onde a gente é adolescente, a gente começa a buscar algo para a gente trabalhar, eu sempre fui muito apaixonada por anatomia, né? Pelo corpo humano. Até porque a minha tia é bióloga, é prof de biologia, e eu sempre fui muito apaixonada por isso. E na época, quando eu fui para a faculdade, minha Ô, primeira, Dani, pera né, só um pouquinho. opção. Eu acho que o seu microfone tá raspando aqui na sua blusa e tá dando um chiado pra gente aqui. Vamos ver aqui, deixa eu puxar um pouquinho. Aqui de repente, vou trocar. Será que se eu deixar ele mais curtinho é melhor? Aham, acho que sim. Vamos ver. Vou botar por baixo aqui. Tá. Vamos ver se eu deixar ele mais curtinho agora. Melhorou? Vamos ver. Certo. Então, na época de procurar uma faculdade, algo para fazer, eu acabei buscando pela biologia. E na época eu trabalhava já numa escola de educação infantil e acabei perdendo a bolsa de biologia porque não era na mesma área. Eu cheguei a fazer 2 semestres de anatomia e depois disso, então eu acabei entrando para pedagogia porque eu não tinha condições de fazer uma faculdade sem trabalhar. Meus pais não tinham condições. Então eu acabei realmente atuando na pedagogia durante 13 anos e chegou um período em que eu já estava com as minhas filhas, eu e meu esposo nós trabalhávamos e chegou um período que eu precisava ou eu largava do meu emprego ou ele largava, porque as nossas filhas estavam ficando abandonadas, na verdade, porque eu trabalhava num lado da cidade e minhas filhas estudavam de outro. Então chegou um período que eu tinha que tomar uma decisão. E eu tomei essa decisão, então, de sair, de largar a pedagogia. Na época não tinha nenhuma previsão de trabalho, enfim. Mas uns dias antes, então, de eu tomar essa decisão, eu fui procurar um curso para minha filha mais velha, que trabalha com unha, e ela foi procurar um curso para incrementar, né, no trabalho dela. E quando eu cheguei lá, tinha, então, esse curso de massoterapia. Foi algo que me chamou a atenção justamente por eu ser apaixonada por anatomia, por eu ser apaixonada por isso. Então, foi ali que eu realmente brilhou os olhos de realmente fazer um curso. Então, uma semana antes de eu largar realmente o meu trabalho, eu já tinha feito a inscrição no curso. Aí eu comecei a trabalhar, fazendo então o curso, e, e logo em seguida eu consegui um trabalho com uma amiga que precisava de ajuda para cuidar de um menino que tinha síndrome de Down. E aí, nesse período, então, eu consegui conciliar, então, de manhã eu trabalhava atendendo ele, e à tardinha eu vinha para casa e conseguia atuar fazendo as massagens, porque conforme eu ia aprendendo, eu poderia aplicar. E foi aí que eu montei minha primeira sala, né? Simplesmente comprei uma maca, abri uma sala aqui na minha casa, num quartinho, e comecei a atender, né? E nesse E momento, assim, quando você deu esse start na massagem, você já assim, sonhava até onde você queria crescer? Você já via que a massagem ia te abrir tantas oportunidades, que ia te possibilitar tanto crescimento? Ou foi algo que você começou assim, sem muitas expectativas? na verdade eu não contei antes, né, Nath, que
essa questão de cura pelas mãos, né? Esse toque, né? Isso tudo começou com a minha quarta filha, na verdade. Ela ficou conosco somente 23 dias. Ela tinha hipoplasia do ventrículo esquerdo, onde o ventrículo esquerdo ele não cresce, né? E ele não consegue bombear o sangue para o restante do corpo. Então, nesses dias eu fiquei com ela na CTI e o único contato que eu tinha com ela era através das minhas mãos, era o que acalmava ela. Então, ali, na verdade, já começou a minha missão, né? Foi um despertar de Deus na minha vida naquele momento, aonde eu poderia sim ajudar ela naquele momento ali, e Deus já tinha planos para minha vida. Porque quando eu voltei, que era em outra cidade, né? E quando ela faleceu, e, enfim, eu Você voltei para ficava minha em outra cidade, cidade, então, com eu ela? ficava em outra cidade. Na verdade, eu ficava em Porto Alegre, no Instituto do Coração lá. Eu fiquei 23 dias com ela lá, tive ela lá, tudo. E, Eu não e ela nem chegou a fazer sabia. operação, nada. Era Você noutra foi cidade. direto lá e aí as outras filhas, você já tinha quantas? Duas? Eu já tinha as outras duas. As As outras outras três, na verdade, né? três já. E elas ficavam com a minha mãe aqui na minha cidade. Eu fiquei 23 dias lá. E então, nesse período aí, já começou a bater aquela culpa de deixar minhas filhas sozinha, né? Então, eu já vim desde lá com esse desejo de encontrar algo, pensando na questão profissional, que eu não deixasse tanto tempo elas. Porque lá foi através da vida da Valentina que eu percebi que eu tinha minhas filhas todos os dias comigo, mas o meu trabalho, ele não me proporcionava ter o direito de eu levar minhas filhas para aula no momento certo, de fazer um bom almoço, de poder, de repente, em um dia durante a semana, levar para a pracinha. Eu não tinha isso. Porque como prof, eu trabalhava das 7 da manhã, chegava ao meio-dia correndo tudo, a 1 hora da tarde já tinha que sair, voltava às 6 horas da tarde. E o serviço de prof não é só lá na escola. Eu trazia para casa, eu tinha prova para corrigir, eu tinha trabalho para fazer. Então, eu não tinha esse tempo de qualidade com as minhas filhas. E isso eu comecei a perceber. Então, esse desejo, né, de ter mais tempo com as minhas filhas começou lá. E aí, quando eu realmente entrei para a massoterapia, eu me permiti a fazer os meus horários. E aí sim, cuidar delas como eu deveria. Essa era a primeira missão minha, como mulher, como esposa, como mãe, né? E a massoterapia no início me trouxe isso. O primeiro contato com a massoterapia foi saber que eu poderia sim ter uma vida de qualidade e Ter atender as minhas autonomia no filhas. seu tempo, né? Fazer os seus Com horários. certeza. Por E isso que eu falo aí, que essa transição de carreira foi muito difícil. Não foi fácil, né? Eu sei que tem muita gente aí que tá nesse processo e a gente é muito criticada. Primeiro, porque eu era concursada, ah, né? você Você era vai largar o concursada, certo não era uma escola do particular onde Estado. você dava aula, você era Sim, eu trabalhava no município, eu tinha contrato, no Estado eu era concursada. Então, né, eu larguei os dois. Então, realmente, não só alguns da família criticaram, alguns amigos, muitas pessoas, mas você vai largar o certo pelo duvidoso, né? Eu vi muito isso. Então, você realmente não é fácil você fazer teve essa que pedir transição. exoneração, então, para sair de um cargo público. É uma situação assim que tem muita gente que não entende, né? Porque a gente, tanto que na minha família também vinha aquela questão de estabilidade, você passar no concurso público, né? Era o que realmente foi o que eu fui criada dessa maneira, né? Sim, Nunca fui criada para ser empreendedora, vendedora. né? Então, realmente, você fazer isso vem as críticas, né? Você Com tem que certeza. desbravar um caminho que na sua família não tem nenhum exemplo, e nenhum apoio, e a gente, assim, até nem tem como culpar a família, os pais, irmãos, familiares, porque é quando ninguém desvendou essa trajetória e ainda, né, tem aquelas crenças, né, de que ter uma carteira assinada vai te garantir que todo quinto dia útil você vai ter o dinheiro, ainda mais quando se trata de um cargo público, né, que você tenha estabilidade, ou seja, o governo nunca vai deixar de me pagar, o governo não vai quebrar, o governo, né, vou estar sempre lá com o meu salário. É melhor aquela história de melhor pingar do que secar. E eu acredito que E muitos das pessoas que estão assistindo aqui, a gente, estão nessa situação de estar num emprego por conta de uma carteira registrada, por conta de uma estabilidade,
mas que não estão felizes, porque eu acredito assim que a gente nasce com essa missão, com esse dom, com esse propósito, né? E quando a gente fica presa num serviço onde a gente não tem mais para onde crescer, não tem como colocar as nossas ideias em prática, melhorar coisas que você não concorda, que não, né, não tá legal, você fica muito travado e muito amarrado. E eu não sei se ter que ir para um trabalho todo dia, um trabalho que você não pode expandir toda a sua criatividade, toda a sua vontade, toda essa energia. Se chega uma hora que eu nunca trabalho, eu sempre empreendi desde o primeiro dia que eu saí da faculdade. Mas não chega um momento que você fala assim, nossa, mas todo dia fazendo isso, no mesmo horário, e nada muda, passam-se os anos, eu tô aqui. Chega uma hora que não dá esse sentimento? Dá. E que nem na área da pedagogia, tipo assim, é maravilhoso estar com as crianças. Elas te dão esse retorno, esse carinho. Realmente é maravilhoso em sala de aula. Tem os casos aí, né, de falta de respeito. A gente sabe que tem muitas situações assim. Mas a parte burocrática, realmente, né, essa desvalorização do profissional, né, o professor em si, realmente mudou muito de uns anos para cá. E isso me frustrava. Né? Não era o fato de eu estar com as crianças, isso eu amava estar com eles lá, né? Eles aprendendo, tudo, né? Era maravilhoso. Mas esse lado de valorização profissional realmente foi o que realmente me fez repensar e largar realmente. E na época, quanto era o seu salário de prof? 1.200. 1.200. E assim, e aí não tem perspectiva de crescimento. Você só tem aquele reajuste anual e Tem o reajuste, né? Hoje as meninas que continuam na mesma área que eu tava, hoje estão tirando 1.600, 1.800. É isso o há máximo. quantos anos? Já fazem 4 anos, Quer dizer que teve um reajuste de R$ 100 em média por ano. Não dá mais ou nem a menos. inflação. Então, o combustível É. sobe todos os dias e o professor tem um reajuste de R$ 100 no ano. E sabe que eu tive certeza de que realmente era aquilo que eu queria logo de início, porque no primeiro mês, mesmo atendendo somente nos finais, depois do horário, mesmo não tendo experiência, porque eu tinha muito pouca experiência na área, eu tirei 1.400 logo no primeiro mês. Que eu abri a minha mini salinha só com. Isso cobrando bem menos do que eu cobrava, cobro hoje, né? Uhum. Então, realmente ali eu vi que eu trabalhei bem menos e tirei o que. Né? E como Então, é que foi, realmente. assim, ó, para quem está assistindo e hoje está trabalhando CLT, mesmo, ou que é concursado, mas que quer se dedicar à massoterapia, como é que você fez para vencer todas as próprias crenças? Porque eu acredito que a gente também fica insegura, com medo. Será que vai dar? Será que, né? O que pode acontecer? Como você fez para vencer as suas crenças? E também ignorar as críticas e os palpites dos outros, assim, das pessoas próximas. Porque também é difícil, né? Você É. tá lá, ter as pessoas falando, você já tem uma insegurança, as pessoas ficam falando, né, contras, não é nem que eles torcem contra, mas às vezes pela própria questão de proteção, de querer o seu bem, acaba não te incentivando tanto. Eu acho que em primeiro lugar porque eu sou metida mesmo. E eu sou de fazer o que não é pra fazer mesmo. Uhum. Então acho que foi a primeira coisa, porque realmente eu gosto de desafiar mesmo. Se disse pra mim que não, aí parece que eu tenho que fazer mesmo. Então esse foi a primeira coisa, né? Mas eu acho que o apoio da minha família foi o principal, né? Eu digo família mais próximo, né? O meu esposo, meu pai, minha mãe, né? Porque os familiares, às vezes, mais de longe, eles acabam criticando, eles não entendem, mas as pessoas que estão com a gente e sabem do que nem naquele momento, naquela situação, sabiam que a forma como eu estava vivendo, pensando nas minhas filhas, no crescimento delas, não era legal, eu acredito que foi isso que me fez vencer realmente, né? E é fechar realmente os olhos e não olhar para o que os outros falam, né? É a gente acreditar na gente mesmo e seguir em frente. Eu acho que quando a gente tem certeza daquilo que a gente faz, a gente tem paz, né? Eu digo assim, quando a gente tem paz no coração, sabe que a gente está fazendo bem, sabe que a gente não está fazendo nada de errado,
esquece o que os outros estão falando, né? Então, acho que isso foi muito importante. Esse apoio da minha família foi o que me fez realmente vencer. E de ver eles ali acreditando em mim, realmente. Que Então, legal. esse foi um diferencial, com certeza. E aí você foi para o curso, então, né? Que acabou assim aparecendo quando você foi procurar um curso para sua filha, você viu a massoterapia, começou o curso e como foi ter feito esse curso básico de massoterapia? Bom, o curso, na verdade, ele durou aí 1 ano e meio. Então, ele já pegou um período da pandemia também. O tanto que eu fui terminar no que um pouquinho, as últimas matérias ali, eu fui terminar logo depois que terminou a parte da pandemia. Mas ele era um curso que a parte da relaxante, tranquila, não tinha medo, nada disso. Mas a parte terapêutica, eu fiquei realmente muito ansiosa, indecisa, porque eu não só chegar e fazer a massagem, Ai, né? peraí que A travou. Peraí que avaliação travou. Tá, travou. Parou na parte que a relaxante deu para voltou? pegar, agora voltou. Voltou? Tá bom. Então, assim, as aulas práticas ali, pensando, né, no sentido de como avaliar os pacientes, enfim, foi muito vago. Então, quando chegava uma pessoa com uma dor crônica ou com alguma dor mais específica, eu não conseguia resolver. E eu tinha medo. Eu tinha medo de realmente fazer algo que fosse piorar. E a forma, a técnica, como foi passado, realmente, assim, para mim, era muito bruto, né? Não era algo assim que eu realmente, a pessoa levantava da maca e dizia, não, realmente, né, melhorei. Sempre tinha algo que ficava, ou a pessoa voltava com a mesma dor. Então, realmente, assim, eu tinha medo de cobrar, eu cobrava muito pouco, né? Justamente por isso, por eu não acreditar em mim, por acreditar que eu, na verdade, estava, né, com aquela crença, não, eu realmente sou professora, eu sou pedagoga, eu não sou massoterapeuta. Por quê? Porque a minha base foi muito fraca. Eu digo assim que foi um curso muito vago para mim. E aí você Não terminou o foi. curso e logo começou a atender já, né? Você comentou, montou uma salinha e começou a atender. É, logo depois que começou as práticas, conforme ia passando as práticas, a gente já tinha liberação, porque contava como estágio, e aí a gente ia atendendo, né? Então, começou com a prática da relaxante, e aí logo de início eu consegui uma cliente, que era uma amiga minha, uma prof, e a partir dali começou a surgir, né? Na época, eu fazia, como era para mim aprender, eu cobrava 25 a sessão da relaxante. 25. E depois de um tempo eu passei para 45. Nossa, Então, aí você teve um eu olhando. grande aumento, né? De vinte e Nossa! cinco para 45. E ainda cobrava com dor no coração ainda. E como que foi esse início? Você abriu seu espaço e as pessoas apareciam, começou assim chover de pacientes, sua agenda lotou. Como foi esse início? Porque tem muita gente que também acabou agora o curso e tá assim, inseguro, perdido, não sabe como começar, não sabe como captar. Como foi o seu início? Você lembra? Eu lembro assim que como era, eu precisava de modelos, então, para mim trabalhar, eu usei essa estratégia para conseguir clientes. E uma das coisas interessantes que foi que o professor falou na época, ele disse assim, ó, tentem não fazer de graça. Tentem pelo menos cobrar o mínimo pelo custo dos produtos de vocês, diz que é pelo custo, mas que você precisa de modelo. Então ali começou, né? Então aplicando a relaxante, logo no início começou o boca a boca, né? Começou devagarinho, não era assim, né? Tanto, até que tanto que no primeiro mês, né, deu 1.400. É. Então, assim, por quê? Porque foi um e foi indicando o outro e começou a vir, começou a vir. Só que realmente chegou uma hora que a coisa começou a esfriar, né? E logo depois veio, então, o Covid, e aí começou a diminuir muito mais, né? Deu uma boa de uma parada. E ali realmente eu pensei, bah, fiz a coisa errada. Acho que não vai dar certo, né? Aí começou a vir os pensamentos, né, de que não ia dar certo. E foi ali que eu realmente, na ansiedade de não conseguir atender nada das terapêuticas, porque eu tinha medo, foi aí que eu comecei a buscar na internet.
né? Comecei a procurar, comecei a Mas e pesquisar. nesse momento, você chegou assim, do fundo lá no coração, pensar em desistir? Fala assim, não, acho que a massagem não é para mim, acho que vou ter que voltar a trabalhar, vou ter que voltar a ser prof, vou fazer meu currículo, e agora, meu Deus, eu era concursada, tinha estabilidade, e agora eu aqui, ó, minha agenda vazia. Chegou a pensar Foi nisso? bem, sim, foi bem nesse período que eu estava procurando, né, na internet realmente isso, né, para ver se eu encontrava. Tinha uma paciente que vinha aqui e eu não conseguia resolver o problema, e aí a gente começa a colocar todas aquelas patologias ali na internet para ver, e eu realmente estava muito desanimada. Eu lembro que eu estava sentada fazendo a minha unha junto com a Amanda na sala, minha mãe estava sentada na minha frente e você estava fazendo o, essa semana, né, de Aham. workshop, eu acho que era. E eu realmente estava assim muito desanimada, já pensando, e eu já tinha, na verdade, entrado no site do estado para ver se tinha contrato emergencial. Pelo menos para voltar meio turno, para mim poder conciliar. Essa era a minha ideia quando você pulou na tela do celular. E daí dizia, né, cura pelas mãos, e aquilo me chamou a atenção, né, falando das doenças, enfim, e aquilo começou, e eu passei o resto da tarde, né, fazendo unha e assistindo, e daí eu não queria mais perder, mas era um período bem difícil, era o período bem no período da pandemia mesmo ali, né, onde literalmente eu estava fechada, e foi ali que bateu o pavor, bateu o medo, porque eu não tinha fluxo de caixa, eu não tinha, recém tinha começado, não tinha cliente suficiente e parou tudo, fechou tudo. Como que eu vou atender se eu não podia atender? Né? Então ali realmente bateu o pavor e achei que realmente eu não ia dar conta e que eu ia ter Isso, que voltar realmente. isso foi em 2020. Em 2020, 21, que eu sou da 2021. turma 16. Nossa, agora eu perdi as contas, já não somos na turma 20 foi. Exato. A gente vai para 21, então a 20 foi março, 19 foi janeiro, 18 foi novembro, 17 foi setembro, julho de Isso, 2021, então. isso aí. Uhum. Nossa, e aí? Aí você ficou, você acompanhou toda a semana o workshop igual acabamos de fazer. E o que que assim, o que que eu Na falei ali? verdade, eu tinha assistido a primeira, eu assisti da turma 15, que é a da turma da Mônica. Ah, Que inclusive eu assisti uma live da Mônica. Naquela semana eu assisti a live da Mônica com o marido. Eu sempre falo para ela, né? Que hoje ah, nós estamos juntos aí no Mastermind e começou com ela, né? Porque eu tinha uma paciente que tinha o mesmo problema que o esposo dela e eu assisti aquela live e, e aí eu apliquei não sabia fazer a terapêutica, a sua, né? Não sabia fazer o método Natália Tanaka, mas a parte de liberação foi passado durante a live dela e eu apliquei na menina e apliquei do jeito que eu sabia a minha terapêutica. E ah. resolveu. Porque a mulher sempre voltava com a mesma dor no ombro, e sempre voltava com a mesma dor no ombro. E foi fazer uma sessão e a dor se foi. Tanto que ela não veio mais. Ela disse, eu tô Olha, bem, não preciso. E ali despertou, né? Realmente, olha, realmente essa mulher, essa japonesa aí tem jeito, eu vou ter que dar, vou ter que fazer o curso dela. Mas aí realmente estava tudo fechado, daí nessa primeira oferta eu realmente não consegui fazer o curso, e daí então no outro mês, na turma 16, foi que eu acabei entrando. E entrei lá no finalzinho. Eu estava lá no banco já pronta para tentar conseguir aumentar o limite, porque eu queria muito, muito, muito. e o que aí você acompanhou uma semana toda de workshop ou de jornada depois dessa E live? aí o YouTube, então, né, eu maratonei tudo que eu podia, o que tinha de gratuito eu maratonei, né? E mesmo assim já estava, né, já estava aprendendo muito e eu disse, não, eu tenho que fazer o curso, porque com certeza tem muito mais para aprender. Eu nunca tinha visto alguém falar tanto Bom, uma porque eu era apaixonada por anatomia, ainda sou, né? E realmente, assim, o curso foi muito superficial nesse sentido. E nessa parte de análise clínica, de realmente ver o paciente, né, num todo, o que estava acontecendo, essa parte da avaliação, isso foi o que realmente me chamou a atenção, que era o que eu não sabia avaliar, né? Então, essa foi o
primeiro insight assim, que teve foi da questão de como ter esse olhar diferenciado para o paciente. Essa avaliação, né? Que é o primeiro passo, né? Você acha que na época a sua dificuldade maior era não saber avaliar e tratar, ou não saber divulgar, ou não saber cobrar, ou era um pouco de tudo, assim? Eu acho que a questão da divulgação eu ainda estava um pouquinho melhor, porque eu tinha feito um curso do Instagram. Então, antes de fechar, realmente estava vindo clientes por causa do Insta, né? Eu já estava criando uma identidade visual, já estava fazendo alguns conteúdos, não vídeos, né? Não muito assim direcionado para o meu público, mas já estava trabalhando. Então, essa não era uma dificuldade tão grande. Mas a captação realmente de clientes, de fidelizar, eu não conseguia fazer planos de tratamento, né? Principalmente até pelo medo de eu atender, por exemplo, uma terapêutica, eu atendia uma, mas não conseguia fazer com que aquele paciente fizesse um plano de tratamento. Primeiro, porque era uma crença minha, que eu achava que ele não ia ter condições de pagar, porque eu já achava R$ 80 na época que eu cobrava, eu já achava muito, né? Que dirá fazer um plano de tratamento. E te pagar então, R$ 800, você falava, como assim 800? Como que ele vai pagar Nossa, 800 isso para mim doía mais para mim do que para o paciente, né? Mas na época eu não entendia isso, né? E então era a questão de cobrar realmente, de saber qual era o meu gasto, o que eu precisava cobrar. Era também então essa captação de clientes, a fidelização. Isso realmente foi o que eu tinha bastante dificuldade mesmo. Então, o paciente vinha, fazia uma sessão, e aí terminava lá, você falava, tchau, tchau. No dia seguinte mandava assim, e aí, como você ficou? Ficou bem? Se o paciente falou, fiquei ótimo, maravilha. Se ele falasse, não, não melhorei, dá vontade de arrancar os Até cabelos. oferecia, né? Até oferecia o pacote, na verdade, eu oferecia pacote, né? Mas tipo aquela oferta meio que você não quer de não, venda né? de roupa, tipo assim, você não quer, né? Mas eu tenho essa opção. Então, a forma como eu falava já fazia com que a pessoa não se interessasse. Até porque o resultado, né? Por exemplo, de uma terapêutica, ela não tinha o resultado imediato, né? Era muito superficial. Ela saía, continuava indo com a dor. Então, realmente, né? E realmente era a crença minha, eu que passava essa sensação de que eu realmente não era massoterapeuta, né? Hoje como eu digo, eu me empoderei, né? Hoje é diferente, a gente sente que a gente fala com os pacientes diferente. E naquela época, realmente, eu já era encolhida, assim, né? Já falava com medo de falar o valor, com medo de dizer se a pessoa tinha... Na verdade, eu tinha medo de dizer o que ela tinha, porque eu nem sabia o que ela tinha, né? E o medo não sabia acho avaliar. que é o medo de cobrar, a crença da escassez, né? A pessoa não vai ter dinheiro, então a gente acha que eu não tenho dinheiro, a pessoa não tem. Se eu não pagaria, a pessoa não vai pagar. Como que ela vai deixar aqui R$ 800? Como é que ela vai comer? Como é que ela vai pagar as contas? Não, eu não mereço, né? Que ela me dê R$ 800. Então, acho que é a crença do dinheiro, da escassez. Eu acho que o medo também de se comprometer, porque uma vez que você fala para o paciente, olha, você tem que fazer um plano de tratamento, porque eu vou te curar, você vai fazer tantas sessões, você vai melhorar. E o medo de vender um plano, de receber eu não tinha essa confiança. E aí depois a pessoa faz 10 sessões e chega no final do tratamento, ela tá com a mesma dor, você vai falar o quê? Agora eu vou te devolver o seu dinheiro, né? Essa insegurança também limitava você de você também querer se comprometer. Você falava, não, é melhor ela vir fazer uma sessão, se ela achar que melhorou, ela volta. Pelo menos eu não fico com essa responsabilidade, já que eu não sei lidar com a dor dela, né? E logo no início do curso, uma das primeiras aulas ali do Paulo Vono foi uma coisa que eu mudei, né? Parece que caiu a chave, assim, da cobrança, de ir lá e cobrar realmente, que já no outro dia, assim, eu realmente disse que ia mudar o valor e eu cobrei de uma forma diferente. Então, parece que realmente eu vivia num mundinho totalmente fechado, né? E você conviver com outras pessoas, que nem dentro do curso, né? Com você, com o Paulo, com o Felipe Lima, ali foi abrindo chaves, né? Foi abrindo aquela visão que antes eu não tinha, né? Foi de uma hora para outra? Não foi, né? Foi aos pouquinhos. Mas cada mudança, cada semana, né? Foi uma nova transformação. Isso é muito legal, porque assim, às vezes, dependendo do ambiente em que você vive,
Se você, assim, nasceu de uma família que teve dificuldades financeiras, passou, às vezes, por alguns momentos da vida de falta das coisas, você tem uma mentalidade de escassez, não tem jeito. Você foi criado nesse ambiente, você convive com pessoas assim, você tem uma mentalidade diferente. Quando você entra para um grupo onde você tenha contato com pessoas que te tiram aquele, como fala, como chama esse negócio que tampa os nossos olhos? Uma trava, essa venda aí, né? E que te mostra outras coisas, outras oportunidades, que te faz enxergar um mundo de prosperidade. Você também começa a falar assim, não, se ela conseguiu, se ele conseguiu, se ele tá me falando, eu também posso. Basta eu mudar, como o Paulo fala, né? Mudar de dentro, a venda é de dentro para fora. Se você não muda dentro de você, a sua mentalidade, suas crenças, você nunca vai conseguir chegar para um paciente e vender um plano de tratamento, né, de R$1.000, R$2.000, R$3.000, porque você não está seguro e você não venceu as suas crenças. Então, quando você entra pro método Natália Tanaka, você está acompanhado de outros profissionais, cada um com a sua realidade, cada um com a sua experiência, e tem contato com os mentores que vão te ajudar, te orientar e te dar técnicas também. Porque não adianta você querer, se hoje você cobra 50, querer cobrar 100, sem você ter uma técnica, sem ter técnica de venda, sem ter técnica de marketing, sem transformar a sua sessão, sem saber fazer um atendimento diferenciado, sem saber realmente fazer uma avaliação, passar segurança para o seu paciente, né? Então, talvez hoje você não consegue dar esse próximo passo porque te falta ainda um conhecimento, uma estrutura para isso. Ô, Dani, sabe que eu li uma historinha, deixa eu só te contar uma coisa. Eu li uma história num livro há um tempo atrás e a história não fez sentido. E esses dias eu encontrei esse livro de novo, que é O Poder da Ação, do Paulo Vieira. E lá conta uma história de um pescador que estava pescando e quando ele pescava os peixes pequenininhos, ele colocava dentro do barco. E quando ele pescava os peixes maiores, ele botava de volta, né? Jogava de volta na água. E um pescador que estava olhando ele fazer isso chamou a atenção, né? E aí pergunta, mas por que você faz isso, né? Por que você não pega o peixe maior, só pega os peixes pequenininhos? E aí ele falou que ele largava o peixe maior porque a frigideira dele em casa era pequena, né? E aí, né, a moral da história é que o que ele precisava fazer? Ele precisava comprar uma frigideira maior. Ele só estava pegando os pequenininhos porque a mentalidade dele era pequenininha, né? A frigideira era pequenininha. E quando eu li essa história de novo, me veio a minha história, né? Porque realmente era assim que eu estava me vendo. Eu não estava me vendo mais, né? Eu achava que eu não tinha essa possibilidade. Ou seja, quando eu comprei o curso, né? O seu curso, eu comprei uma frigideira maior, né? Então ampliou a minha visão. Né? Então, quando eu li essa história realmente de novo, me chamou a atenção. E agora você falando, eu lembrei. Olha só, que legal, uma boa analogia. E você sabe que muita gente tem a crença, e eu uso a sua história como referência, que ontem mesmo eu estava fazendo uma live, acho que era, não sei se era à noite, com a Neves, ou se era de manhã. E aí as pessoas mandam assim, ai, mas o problema é que a minha cidade é muito pequena, ai, que na minha cidade não dá, ai, as pessoas aqui na minha cidade não valorizam massagem. Você que mora também numa cidade pequena, e eu sempre dou um exemplo, falo que é uma cidade que não tem bolo de aniversário para comprar, que eu não consegui um bolo. Uma vergonha. Eu tive que mandar brigadeiro porque não tinha bolo, gente, para comprar na cidade. Assim, teria que encomendar com uma semana de antecedência para daí a pessoa se programar para fazer. Então, morando numa cidade que não tem um bolo pronto de aniversário para comprar, você também achava naquela época que a massagem eu tenho que cobrar R$25, R$45, porque eu moro numa cidade pequena, as pessoas aqui na minha cidade não têm dinheiro, então como que eu vou cobrar mais do que isso? Ninguém vai querer pagar. É que, na verdade, você acaba se comparando aos outros profissionais. Primeiramente, você faz o que é o meu curso básico, né, me passou? Dá uma olhada no que os outros estão cobrando, que você vai ter uma base do que cobrar. Foi aí que eu comecei.
Só que aí, se você vai olhar hoje, tem profissionais aqui que fizeram curso há 20 e poucos anos atrás que estão atendendo ainda, mas continuam atendendo aquela técnica que aprendeu lá atrás, né? Então, como que eu vou me comparar com essas pessoas que têm uma sala branca, né? Parece um hospital, porque eu já fui visitar várias pessoas aqui. Hoje eu já conheço alguns lugares. E como que eu vou querer me comparar com essas pessoas? Né? Eu sou uma pessoa que estou estudando, estou em constante, né, busca pelo conhecimento, eu não posso me comparar com essas pessoas. E foi aí que começou a virar essa chave. Né? Então, realmente, por que eu vou cobrar mais? Eu vou oferecer um serviço de qualidade, eu sei do meu valor. Né? Isso eu não tinha antes, eu não me sentia valorizada. Eu não me sentia a massoterapeuta que oferece um serviço de qualidade. Né? E me colocando assim, se eu for em tal lugar que cobra tanto, será que ela vai me tratar da mesma maneira? Né? Será que eu vou ter a mesma coisa que eu faço aqui? Será que se eu for naquele lugar, ela vai fazer da mesma maneira? Ela vai curar com uma sessão? Eu vou sair boa de lá? Eu comecei a ter esses insights, comecei a pensar e foi aí que virou a chave. Né? Foi parar primeiro, né, ir em alguns lugares, eu receber a massagem e perceber que o que eu fazia era diferente. Era diferente, né? Com certeza. E aí, quando você já tinha feito algum curso online? Eu tinha feito esse do Instagram só. E aí, quando eu abri as matrículas para o método Natália Tanaka e falei que ia ser um curso online, você chegou a pensar assim, nossa, será que vai dar para aprender técnicas de massagem online? Como é que eu vou sem saber a pressão, os movimentos? Você teve esses pensamentos, essas objeções? Logo no início bateu, assim, né? Porque eu pensei assim, a questão de aprender a parte, de falar da avaliação, essa parte, assim, como é algo mais estudo, eu sabia que eu ia conseguir aprender, porque até realmente com o conteúdo gratuito eu tinha aprendido muito. Mas realmente, bateu aquele pensamento assim, pois é, como é que eu vou aprender, né, a manobra, realmente, a questão das manobras, tudo bem. Mas e a pressão? Será que eu vou estar fazendo certo? Né? Mas, ao mesmo tempo que veio essa objeção, ao mesmo tempo, como eu queria muito, eu confiei, né? E até mesmo pelos depoimentos das alunas, né? A Mônica foi uma aí, né? Que eu acompanhava. E realmente foi confiar realmente de tantos exemplos que a gente tinha ali, né? De tantas alunas, eu pensei, eu sou mais uma que posso aprender, né? E aí lá, quando você assistiu o depoimento dos alunos, você imaginou, você chegou a pensar assim, um dia eu vou estar lá participando também dessa live e vou estar levando a minha mensagem e sendo referência para outras pessoas? Eu aquela semana, né, fiquei assistindo e pensei, poxa, né, na área assim da pedagogia, nunca tinha ouvido, né, alguém fazendo live, alguém, né, mostrando o trabalho numa tecnologia que hoje não tem como, né? E realmente eu parei para pensar realmente nesse sentido e hoje é algo que está sendo concretizado, né? Que legal. Eu parei para pensar assim. Você imaginou que da mesma maneira. Pode falar. Não, eu digo da mesma maneira que um dia eu sentada no sofá, eu olhando a turma de mentoria, eu disse, ai, como eu gostaria de estar lá. E aí depois, um pouco tempo depois, estava acontecendo, né? Então, realmente, eu acho que o pensamento positivo, né, até mesmo de iniciar um curso, né? Se você entra com aquele pensamento de que você vai aprender, de que você vai mudar, transformar a sua vida, as coisas acontecem, o universo começa a conspirar a favor, né? Eu acho que isso é bem importante também, né? Eu falo que a nossa realidade ela começa a ser construída aqui na nossa mente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pensa e deseja, seja para o bem ou para o mal, porque a gente atrai. Né? Então lá atrás, um dia você se imaginou estando aqui, mas chegou a imaginar que um dia estaria dentro de um grupo de Mastermind 100K, inclusive junto com a Mônica, que foi quem te inspirou. Não. Não, na verdade, quando eu entrei na mentoria ali, e eu fiquei sabendo que a Mônica tava assim, nossa, eu chorei sozinha, né? Eu chorei em casa sozinha. Eu disse, não, realmente Deus tinha um propósito para minha vida, né? Porque estar com ela lá, sendo que foi ela uma inspiração para mim, e foi onde realmente foi a primeira cura pelas mãos, foi através ali, né, do mesmo processo que ela fez com o esposo. Então, realmente foi muito interessante.
claro, né, Natália? Eu acho que nem sempre a gente tá 100%, nem sempre a gente tá positiva, né? Mas esse é um bacana também do curso, né? Esse estar com pessoas que estão buscando o mesmo objetivo, que estão buscando crescer, isso faz com que a gente aprenda realmente e não desista. Porque se a gente está sozinha, realmente é muito mais difícil. E você está num grupo seleto, onde, né, todo mundo está com o mesmo objetivo. Nós tínhamos uma turma muito bacana também, uma ajudava a outra. E claro, dentro dessas turmas sempre vai ter alguém que está com um nível um pouquinho maior, um pouquinho menor, mas o fato de um ajudar o outro dentro da turma, realmente isso faz toda a diferença. A gente tem o apoio o tempo todo, né? E isso é muito legal. E aí, uma outra objeção que muita gente talvez esteja aqui nesse momento é: eu tô decidida, eu quero entrar, mas eu não tenho dinheiro. Você teve essa dificuldade também? Quando eu falei que ia abrir as matrículas, você falou, meu Deus, e agora? De onde eu vou tirar dinheiro? No meio de uma pandemia, sem atender, como é que foi? O desejo era enorme, né? Tanto que no primeiro, em maio, eu não consegui, não consegui e também não corri atrás. Mas eu já fiquei desde maio com aquele desejo, não, na próxima turma eu vou entrar. Mais uma vez, o pensamento positivo, né? E aí, na época, eu já tinha pensado em pedir, né, a ajuda da mãe, porque a minha mãe tinha cartão, eu não tinha. Era a única opção que eu pensei de primeiro momento, né? E aí foi lançado o curso e, e eu, naquele momento, a mãe não ia conseguir me ajudar. Passou aquela semana e aí que eu estava realmente no banco. Eu tinha uns problemas para resolver lá e eu já estava com a ideia de realmente aumentar o limite e tentar, né, ver se eu conseguia. E aí teve uma live que eu estava lá dentro do banco assistindo e ali foi colocado a opção de boleto, né? E aí foi onde realmente eu disse, não, agora com esse valor eu dou um jeito, eu atendo 4 clientes, impossível não atender 4 clientes para não conseguir pagar o boleto. E aí eu acabei entrando para não precisar pedir, né? Porque eu não queria pedir ajuda de ninguém no sentido, crença minha, né? Mas foi através disso que eu consegui entrar. Que Então, maravilha. Ó, então, para você que está aí nesse momento com essa limitação, com essa dificuldade, você tem aí o sábado e domingo para pensar, pedir ajuda, né? Porque para a gente crescer, inclusive é uma das coisas que a gente ensina dentro do curso, para crescer a gente precisa de ajuda. Tem uma frase que fala assim: quem quer ir rápido vai sozinho, mas quem quer ir longe vai acompanhado. Então, ao longo desse processo, a gente tem que pedir ajuda, aprender, né, a contar com a ajuda das pessoas para esse processo de crescimento. Então, se organiza para aproveitar o desconto do primeiro dia dos R$ 500. Tenta aí conseguir um cartão de crédito, porque você consegue parcelar em até 12 vezes. E com isso, você precisa de 1 a 2 atendimentos só no mês para você estar pagando o valor do curso, que não é um custo, é um investimento, porque sem dúvida você vai conseguir muito mais do que 1 ou 2 pacientes no mês para estar garantindo essa parcela e ainda tendo muito lucro, né? Ô, Dani, com certeza que nem no meu caso teria sido muito mais fácil, né? Se eu tivesse pedido ajuda da minha mãe, assim como eu pedi na mentoria, né? Porque realmente facilitou, né? E realmente, você começa o curso, as coisas começam. Quando você abre, bota o pé no mar, né? O mar se abre, né? E começou realmente a aparecer mais clientes. Por quê? Porque eu estava mais segura, eu sabia daquilo que eu estava fazendo. Então começou, né? Eu comecei diferente. Então, realmente, com 1, 2 clientes ali a mais, você aumentando o valor, você já consegue pagar bem tranquilo. Eu paguei o curso todo bem tranquilo. exatamente, tem aí esse outro ponto, porque quando você entra para o curso e ganha confiança e segurança, você vai aumentar o seu valor. Isso todo mundo que estuda, que aplica, pratica, consegue aumentar esse valor. Então, às vezes, até com a mesma quantidade de atendimento, só mudando o valor, você já vai ter essa diferença para poder pagar a parcela do curso. Isso é verdade. E E aí, eu cheguei no 5K, eu cheguei em novembro, né? Foi em novembro que eu cheguei. você entrou na Eu turma de tava olhando julho, essa né? semana. Uhum. Julho até sair toda a parte prática já é agosto, setembro, outubro, novembro. Então, com 3 meses,
você chegou nos primeiros 5K? 3 meses. E aí, quando você compara, né, o primeiro curso que você tinha feito com esse do método Natália Tanaka, o que você achou de diferente? Quais foram as vantagens, né, de ter feito um curso online também? Claro, eu acho que por ter uma base, talvez tenha sido mais fácil. Mas mesmo que eu não tivesse, eu percebo assim, que mesmo que eu não tivesse o outro curso, eu estaria bem assistida dentro do teu curso, porque ele é completo. Ele tem toda a parte da teoria, mas ele tem essa base de manobras, desde o cuidado do terapeuta, né? A forma como nós se posicionamos para fazer a massagem, isso não foi trabalhado no meu curso, né? Então, realmente, assim, eu vejo que ele é um curso bem completo, que qualquer pessoa consegue, né? Inclusive, aplicar as manobras. Eu digo que a minha filha é mais a do meio, né? Às vezes, quando eu tô dolorida, que eu chamo ela, boto ali as aulas e ela vai fazendo tranquilamente. E ela tem 14 anos, né? Então, acredito que realmente não é difícil, é muito fácil, muito prático. E só não aprende quem não se esforçar, né? É você fazer um pouquinho e aplicar, é assistir, né, um pouquinho e aplicar, de repente com alguém da família ou conseguir alguma modelo e aplicando e, e realmente não ter medo, porque vale muito a pena, sim. E com a vantagem de você ter esse material acessível, né? Você tem acesso a esse material para você ver e rever quantas vezes você achar necessário. Diferente de quando você vai num curso presencial, onde você assiste a aula, o professor deu lá a matéria, passou, ensinou as manobras, você vai embora para casa. Se você ficar com dúvida, e a gente sempre fica com dúvida, porque quando você faz os cursos de Sempre. massoterapia, cada protocolo de massagem são zilhões de manobras, né? Faz assim, faz assim, faz assim, faz trocentas manobras, e aí você chega em casa, você olha a apostila assim, tem a apostila que tem umas fotos desenhadas, aí tá a mão assim, aí tá a mão assim, aí você fala, meu Deus, mas e agora? Isso vai para cima, vai para baixo, vai para lá, o que que eu faço? E aí você fica, às vezes, não consegue recordar e você fala, não, não vou aplicar, porque eu não lembro como fazer, não vou fazer. Né? E no online não, tem os vídeos gravados, né? Todos os vídeos em alta qualidade para você realmente poder lá, qualquer dúvida que você tiver, você vai assistir o vídeo tem movimento, você vai conseguir, né, relembrar para poder estar aplicando isso e você tem acesso aí por um período de 1 ano todo esse conteúdo. Depois de 1 ano você tem a possibilidade de renovar por uma taxinha bem baixa que a gente cobra só para manter mesmo quem está acompanhando, quem quer continuar tendo esse acesso. E teve algum caso clínico assim que foi bem marcante para você ao longo dessa trajetória? Algum paciente com uma dor crônica, paciente que já tinha assim, feito outros tratamentos, que não teve resultado e que assim, já na primeira sessão levantou da sua maca e já olhou para você e falou assim, nossa, você tirou a minha dor com as mãos. Você tem as mãos abençoadas. Esse primeiro caso, né, antes de fazer né, o curso só ali com as dicas, foi um que realmente marcou, né? Mas eu tenho uma paciente que continua comigo até hoje porque ela mesma se diz abençoada, né? Porque ela tinha crises de dor de cabeça todos os dias. Ela é uma pessoa que tem muita responsabilidade, né? É uma pessoa que está na frente de um grande grupo, então ela tem muita responsabilidade de. Então, assim, ela passa o dia todo na tensão e ela chegava todos os dias em casa e com dor, ela não conseguia conversar com o esposo, não conseguia, ela só tomava um banho, tomava um remédio e ia dormir. E isso passava-se aí 2, 3 anos dessa maneira. E um dia ela veio, fez uma avaliação comigo. Ela tinha toda essa região de ombro, de pescoço, cervical bem tensionado. Mas logo já na primeira sessão, realmente ela levantou e ela disse assim, nossa, tu tirou um peso, né, das minhas costas. E aí ela continuou, a gente fez o plano de tratamento e passou aí umas 2, 3, acho que chegou a passar um mês. E eu perguntei para ela, como é que tá, enfim, as tuas dores de cabeça. E ela parou assim, parou na maca assim, levantou e disse assim para mim, nossa, Dani, tu sabe que eu nunca mais tive dor de cabeça, eu nem lembrava que eu tinha dor de cabeça.
E aí hoje, quando a gente conversa, ela diz assim que realmente hoje ela tem uma vida com o esposo novamente. Que aquilo estava tão normal para ela, viver com aquelas dores de cabeça, e era tensional, era cefaleia tensional que ela tinha. Até pelo trabalho estressante que ela tem. A gente chama ela de general aqui, né? E realmente, assim, hoje ela disse que ela tem uma vida, né, com o esposo, porque ela estava perdendo essa, essa vida, né, conjugal e ela não estava percebendo, né? É, Então, porque esse é um caso, tira, assim, que realmente... tira o humor, tira a disposição, tira tudo dor, né? Você vai se fechando e até correndo o risco de entrar até num processo depressivo, né? E para ela aquilo era tão normal, ela sentir todo dia, tardinha, aquela dor de cabeça, para ela já estava normal, ela não sabia o que era viver sem aquela dor, né? E ela, durante esse processo das terapêuticas, né, eu trabalhei também a massagem soft também, então isso fez com que ela conseguisse no trabalho ter uma forma diferente, né, ver o trabalho dela de uma forma diferente, chegar em casa. Então foi um processo que nem ela percebeu que ela não estava mais com a dor. Ela vinha porque ela gostava, ela se sentia bem, e quando ela percebeu, ela não teve mais. E realmente, assim, ó, vai fazer mais de um ano que ela tá, vai fazer quase um ano que ela tá comigo. E ela nunca mais teve dor de cabeça. E Ela aí agora nunca ela mais se vai e queixou faz uma realmente de dor. manutenção para cuidar mesmo e como prevenção, né? E como prevenção. E mesmo assim, a gente trabalha bastante com a massagem life, com a terapêutica, porque tem dias que ela volta, assim, realmente bem tensionada. Não tem como, né? É o trabalho dela e a gente sabe que ela é uma pessoa ansiosa, é uma pessoa bem estressada. Mas aí ela chega aqui, ela disse, daí às vezes ela sai, ela disse, Dani, eu troquei de pescoço. Que Né? maravilha. Então, é bem legal, assim, a relação também que a gente cria com esses pacientes, né? E saber que realmente a gente fez a diferença. E isso eu não tinha antes. Jamais, no caso dela, com o meu curso, eu iria atender ela, com certeza eu não tinha chegado tão rápido no resultado como eu cheguei com o método mesmo de cura pelas mãos. Vamos falar dos resultados, então. Quanto é que você cobrava antes do método Natália Tanaka por sessão e quanto você cobra hoje? Eu cobrava, na verdade, as avaliações eu nem cobrava para começo de conversa, né? Fazia avaliação, aquela merreca, não cobrava. Hoje, a avaliação, eu já estou cobrando 150. Eu estava cobrando 120 e depois agora fui para o Mastermind, agora é 150. Super. Então, as massagens, na época, eu cobrava. Primeiro, eu comecei com 25 ali na época que eu fazia, né? Precisava de modelo. Aí depois passei de 40, cobrava 45 e 80. E hoje eu cobro dentro do plano, às vezes fica 110, 120. E aí a terapêutica 150. Maravilha. E número de atendimento, você lembra antes do método quantos atendimentos você conseguia fazer assim por semana e quantos atendimentos você faz hoje? Ali naquela época eu estava atendendo em torno de 5 a 8 na semana, assim, estava bem lentinho, né? E hoje já cheguei até 18, quase 20 planos de tratamento aí, né? 20 pessoas aí na semana. Faturamento. Quanto a Dani faturava antes do método Natália Tanaka? E qual que foi já o seu maior faturamento que você fez com o método? Antes, logo na primeira, quando eu iniciei ali, eu tirei 1.400 e aí depois ficava nessa média. Eu fui olhar até na minha agenda ali e realmente ficava nessa média, assim, até cheguei a 2.300, né, mais ou menos nesse sentido aí. E agora, com o método, 10.200 e alguma coisa. Que maravilha! Você imaginava que quando começou lá com massagem que você ia conseguir faturar mais de 10 mil reais por mês com massagem? Não. E na verdade, eu atendia não só a massagem, né? Eu fazia a depilação, eu era a pata da vez. Eu fazia um pouco de tudo, né? E mesmo assim, cobrava tão pouquinho, e eu fui analisando assim, ó, tendo aquelas clientes, era um pouquinho de cada uma, de cada técnica, não me focava em nada, né? Isso foi algo que ali quando eu fiz os 5 em 30 eu fiz somente com o método, né? O seu método.
Eu fazia, inclusive, a criolipólise, que era um valor que me dava um pouquinho mais de, né, no mês. Mas quando eu cheguei no 5, eu não tinha feito a criolipólise, que era onde me dava um valor maior. Somente com os 4 protocolos. E depois, no outro mês, deu 6.400 e pouco, 6.600 e pouco, também, somente com os métodos. Eu larguei todas as outras técnicas. Eu larguei depilação, eu larguei, né, várias outras técnicas aí que eu atendia e não atendi mais, somente com a massagem manual. E aí a gente foi dos 6 para os 10, não foi? Deu esse passo dos É, 6 para esses os 10. 6 e pouco foi em novembro e dezembro. Daí depois, agora no outro ano, sim. Daí também deu um pulo, né? De 6 foi para os 10. Foi uma E, a- decisão. e aí Acho que até foi uma decisão. quero até que você fale aqui para as pessoas, deixe claro também, né? Que quando a gente vem aqui falar de tudo que é possível, chegar nos 5 em 30, depois no próximo passo chegar nos 10 em 30, não é uma fórmula mágica. Não adianta só ir lá, segunda-feira, passar o cartão, fazer a matrícula, assistir os cursos, ficar reclamando, porque o que mais tem é gente reclamando. Ah, mas isso aqui, ah, mas aquilo ali, ah, mas esse problema. Nossa, o que mais tem é gente que entra lá para ficar depois reclamando. Não é uma fórmula mágica se você não se comprometer, se você não se esforçar a participar dos webinários. Então, eu lembro até hoje que a Dani participou de todos os webinários, todas as aulas ao vivo que a gente entrava, ela estava lá, participava. Então, se você não fizer a sua parte, você não vai colher esse resultado. Então, a Dani está aqui para falar que é muito esforço, gente. Crescer, empreender, ser grande não é fácil, exige. A gente está falando aqui dos resultados, mas por trás desses resultados existe muita dedicação, existe muito abrir mão de várias coisas para poder estar se dedicando. Não só atender os pacientes, a gravar vídeo para divulgar, fazer as ligações para vender, fazer a gestão, finanças, tudo isso vai demandar muito esforço. Eu não conheço ninguém que é grande, ninguém que cresce sem fazer muito esforço, de forma lícita, pelo menos, né? E é o que eu coloquei, né? Nem sempre, ai, é maravilhoso, ai, tô de bem, hoje realmente foi maravilhoso. Não é assim. Tem dias que dá vontade da gente ficar na fossa mesmo, na cama, dá vontade de ficar realmente. E assim, ó, os pacientes não caem no nosso colo, né? A gente tem que ir atrás, tem que buscar, né? Enquanto a gente não tem aí uma demanda, né? A gente tem que todos os dias plantar um pouquinho, né? E você falando aí, eu lembrei da fala do Daniel na nossa aula do Paulo Vono essa semana, que ele disse que teve um insight e realmente é verdade. A gente não ganhou os 10K, não ganhou os 5K, a gente conquistou, né? E quando a gente conquista é porque tem uma luta, é porque você fez a tua parte, né? Vocês dão 10%, 100%, mas nós também, assim como a gente fala para os pacientes, né? Eu vou dar 50% e você tem que dar 50%. Se você tem que fazer um alongamento, se você tem que fazer, né, para que o resultado funcione. Então, realmente, as aulas iam até tarde, né? Às vezes as aulas iam até 1, quase 2 horas da manhã, mas a gente estava ali, né? Realmente assumindo aquele compromisso de mudança, de querer, né, fazer a diferença. É assistir às aulas, é aplicar, é correr atrás. Não adianta ficar parado e achar que as coisas vão acontecer, porque não acontece. E dói, né? Sair da nossa zona de conforto dói muito. E além disso, ainda acontece todas as coisas possíveis para a gente desistir, né? Porque o mundo, a gente está empreendendo, está trabalhando na massoterapia, mas o mundo, nossa volta continua. É doença na família, acontece, né, uma pandemia, acontece outras coisas aí, e a gente tem que continuar, né? Mas eu acho que é muito uma questão de mentalidade, de realmente querer essa mudança, é partir para ação mesmo. E dá certo. Para quem deseja e para quem tem vontade. E para quem ainda não chegou, quem aí está começando, está com seus 1.000 e pouquinho de faturamento, como era o que a Dani tinha, né? Eu falo que assim, ó, a dor passa, mas os 5 em 30 fica. Então, para quem ainda está aí com a meta dos 5 em 30,
vai doer para chegar lá. Não dá para chegar lá fazendo as mesmas coisas que você faz hoje, ficar na zona de conforto, reclamando e terceirizando a culpa. Isso não vai mudar a sua vida. Então, assume essa responsabilidade, agarra a oportunidade, faz, né, o que precisa ser feito, porque você vai chegar lá. Todo mundo tem esse potencial. Se a Dani conseguiu, o Daniel, a Sandra, a Mônica e tantos outros, né, Nilda e os outros também que fizeram parte da mentoria, se todos conseguiram, você também consegue. Independente, a gente tinha a Lucélia, gente, que mora no interior do Pará. Então, imagina. Outro dia ela precisou de um médico para tirar um espinho que estava na garganta, não tinha um médico na cidade dela. Então, imagina ela com o poder de cura pelas mãos, o quanto ela não está curando, né, pacientes que não tem nem médico para atender. Ô E eu Dani, acho que é uma questão de prioridade também. Qual é a prioridade no momento, né? Eu acho que muitas vezes a gente deixa a família de lado porque em algum momento você tá precisando crescer, tá precisando realmente colocar um foco no teu negócio para que em outro momento você possa compartilhar com eles e comemorar, que era algo que eu não fazia. A cada conquista eu não comemorava, né? E isso eu aprendi aqui. Pode ser mínimo. Eu saí talvez um faturamento de 1.300, 1.400 para 5.000. Vamos comemorar com a família, né? É algo assim que... E outra, desde as crenças que a gente tem, né? Ah, eu cobrava antes 45, não conseguia fazer um plano de tratamento. Quando eu consegui fazer meu primeiro plano de tratamento, entreguei a folhinha para o paciente, disse, ó, tá aqui, né? Esse aqui seria o ideal para ti, assim, assim. Entreguei para ele. Quando o paciente saiu, eu... Ai, que maravilha, né? Eu comemorei, porque foi um pequeno passo. E isso a gente precisa também, né? Então, questão de prioridade, saber o que é importante para você hoje. Talvez realmente você vai ter que deixar a sua família de lado em algum momento, deixar de fazer o que você gosta, assistir um filme, né? Erguer as pernas para o alto, né? Porque muitas vezes é o momento que você precisa se dedicar, né? Que só nem que eu digo, eu encontra. dediquei 1 ano e meio aí de curso que ficou vago, né? Então, tem coisas que a gente precisa realmente avaliar, o que vale a pena, o que realmente é prioridade no momento. E assim, você abre mão de algumas coisas, né, de momentos de lazer com a família, só que quando você tem um resultado, então hoje poder faturar acima de 10.000, te proporciona também ter alguns momentos que com 1.400 não dava. Então, com 1.300, Com 1.400 não certeza. dava para levar a família para um restaurante, para jantar, para ir num lugar legal, né? Então, assim, uma coisa acaba compensando a outra também. E você sabe que você falando aqui desse momento que você comemorou o plano de tratamento, eu lembro do momento em que você chegou nos 10 em 30 e o quanto a sua família, suas filhas comemoraram com você essa conquista, né? É, por isso que eu falei, né? Eu sempre tive o apoio, né? E realmente, ali no finalzinho, contando para fechar o mês, elas estavam ali na expectativa quando a minha paciente saiu, ó, fechei, né? Fechou mais um plano. Estavam as duas ali, né? Deu certo, deu certo. E realmente ver os olhinhos delas brilhando realmente faz toda a diferença. Ver assim que os filhos da gente estão ali, né, torcendo, a família, enfim, realmente faz toda a diferença. E a gente se sente melhor, né? A gente vê que a gente está fazendo algo pro bem. E aí você vê que é bem isso, aquela recompensa, saber que aquele tempo que você se dedicou, deixou de lado, né, valeu a pena, né? E aí realmente a gente foi comemorar. E aí eu quero ver o troféu. Cadê o troféu dos 10 em 30? Tá os dois lá, ó. Ah, então pega o dos 10, que agora a gente vai mostrar aqui. Agora fiquei enrolado. Agora eu quero que você olhe bem aqui na câmera, nos meus olhinhos puxados e fale assim: eu sou Pupila Natália Tanaka 10 em 30 e mostre o seu troféu. Tá bom. Eu sou Pupila Natália Tanaka 10 em 30. Com muito orgulho. E conquistado, né? Conquistado, com muito esforço, né? Suor, lágrima, muito choro. Ai, só
Só quem fez parte da turma 2 sabe o que foi choro, hein? É verdade. Dani, qual foi a principal transformação que o método Natália Tanaka trouxe para sua vida? Eu sempre falo que tem sim o lado Tá, só põe o financeiro. seu microfone um pouquinho mais perto que ficou longe, parece. Aí. Melhorou? Aham, sim. Então, eu sempre digo assim que, claro que a questão financeira, ela é bem importante, né? Realmente fez toda a diferença, mas a transformação para mim foi aqui dentro. Foi eu me conhecer como massoterapeuta, saber que eu era capaz, saber que realmente eu posso entregar a cura através das minhas mãos, através do método Natália Tanaka, eu posso sim, né, levar a cura para as pessoas. E realmente o que mudou na minha vida foi eu me conhecer como massoterapeuta, como empresária, né? Na verdade, estou aprendendo ainda, mas esse despertar da minha profissão, né? Realmente foi o que mudou, porque me fez me sentir realmente realizada, que era algo que eu não era. Então, realmente, a transformação e mudança de mente, mudança de pensamentos, de crenças que eu deixei para trás, que eu achava que eu não era capaz. Então, realmente, isso mudou. E é através disso que outras coisas surgiram, né? Então, a questão do 10 em 30 ou 5 em 30, isso foi uma consequência, mas a mudança de mente, mudança aqui dentro, eu realmente me olhar realmente, porque muitas vezes eu sempre falo que a gente deixa os sonhos engavetados, né? A gente, principalmente nós mulheres que somos mães, às vezes a gente acaba deixando de lado muitos sonhos da vida da gente. E foi o que eu acabei fazendo, né? Eu deixava para depois. E hoje não. Hoje eu vivo o que é para mim viver. Hoje eu vivo os planos de Deus para minha vida, né? Então, Maravilha. realmente. Hoje você tem um posicionamento, né? Como uma profissional, uma Isso. referência na sua cidade. Sensacional. É uma questão de saber. Quando entra qualquer paciente aqui, realmente é bem isso. Antes eu me retraía, eu tinha medo né, de falar ou de dizer o que a pessoa tinha, hoje não. Né? Tanto a questão de cobrar o valor ou realmente falar o que a pessoa, o que eu acho, né? O que no meu posicionamento a pessoa tem. Então isso faz toda a diferença, né? Você realmente parece que você estufa o peito. Eu sou massoterapeuta, eu sei o que eu tô falando, né? Você precisa acreditar em mim. Então isso realmente mudou, né? E se E é você aquela for... coisa, às vezes quando as pessoas perguntam, né? A gente trabalha, vai em algum lugar, vai em algum, né, um evento, e, qual é a tua profissão? Massoterapeuta. Né? Então, realmente isso Aquela mudou. massoterapeuta na postura de mulher, maravilha, né? Com certeza. Eu queria que você deixasse um recado, então, para todos os massoterapeutas que estão assistindo essa live, massoterapeutas que estão desanimados, desmotivados, inseguros, que não conseguem se posicionar, passar essa autoridade, não conseguem gerar resultado, né? Ter um faturamento para poder pagar as contas no final do mês, poder proporcionar uma vida melhor para a família. O que você diria para eles? Em primeiro momento, eu diria para olhar para dentro de si, né? Que foi o que eu fiz. Olhar para dentro de si, ver o que realmente você deseja como pessoa, né? Se você ama aquilo que você faz, você dá o primeiro passo, né? Você vai atrás daquilo que é o teu sonho, você acredita, você começa realmente a crescer. Então, olhar para dentro de si, acreditar que você é capaz e realmente buscar o melhor para sua vida, para sua família. E é possível, né? Não só eu, como várias outras pessoas aí, realmente tiveram uma atitude diferente. Buscaram esse aperfeiçoamento, buscaram o curso, buscaram realmente crescer com pessoas e profissionais que estão naquele mesmo pensamento. Porque se você conviver somente com aquelas pessoas que te colocam para baixo, que dizem que não funciona, que dizem que empreender hoje não é o correto,
a gente vai ter muitas pessoas que vão nos colocar para baixo. Então, a gente precisa procurar pessoas que estão realmente buscando crescer, buscando esse mesmo pensamento que a gente, né? Então, que você não desista dos seus sonhos, não engavete sonhos, né? Porque Deus tem grandes planos para a nossa vida. E a gente realmente precisa dar esse passo, precisa realmente buscar crescer, buscar e querer, né, algo diferente para a nossa vida. Então, eu digo assim, a gente tem que deixar o medo de lado e se permitir realmente a viver o extraordinário, né? Que é o mais importante. Porque o mundo está aí para que a gente possa viver em abundância, né? E basta realmente a gente dar esse primeiro passo e querer essa mudança, que com certeza é possível. Cara, você sabe como tanto que você melhorou falando em live? Eu tô aqui puxando a minha memória da primeira vez que você participou comigo de uma live. Tá maravilhosa! Gente, parabéns, viu? Muito obrigada mais uma vez. Parabéns por todas as suas conquistas, por tudo todo o seu esforço. Só a gente sabe, né, que não foi fácil. E continuamos nossa trajetória, porque assim, bateu uma meta, a gente coloca outra. Então, a Dani hoje faz parte do Mastermind 100K. Para quem não sabe, né, eu tenho o primeiro curso do método Natália Tanaka, onde a gente ajuda você a chegar nos 5 em 30. Depois a gente tem a mentoria para te levar nos 10 em 30. E agora a gente tem um Mastermind 100K para chegar nos 100 mil de faturamento. Eu não sei qual vai ser a próxima meta, né? Mas a gente vai com medo mesmo. Agora eu aprendi que vai com medo mesmo. Vai, porque senão é uma empurrada, né? É. Muito obrigada, viu? Prazer Gratidão ter você aqui mais novamente. uma vez. Em breve estaremos juntas novamente. Amém. Gratidão mais uma vez por estar aqui participando. E realmente, assim como você falou, né? Esse crescimento realmente não poderia acontecer se eu não tivesse aí essa trajetória com vocês, com esse crescimento só vem porque realmente eu estou com pessoas extraordinárias, né? E com certeza essa mudança vai acontecendo, com certeza. Obrigada. Beijo. Obrigada, um beijão. Bom, meus amores, mais uma história aqui de sucesso para vocês se inspirarem. Espero que você que está aí desanimado, desmotivado, tenha, com essa história da Dani, assim, tenha aquecido seu coração e te dado uma pontinha de esperança, saber que você pode, sim. Só falta o conhecimento certo, a direção certa, estar num grupo de pessoas que têm as mesmas dores, as mesmas dificuldades e que buscam alcançar os mesmos objetivos, para que você tenha segurança para tratar os seus pacientes, para que você consiga divulgar o seu serviço, que você consiga oferecer sem ser oferecida, para que você saiba como fazer o primeiro contato para converter os interessados em paciente, para você aprender como oferecer não só uma simples sessão de massagem, mas uma experiência diferenciada, uma spa terapia 5 estrelas, para você poder saber como precificar o seu serviço, como ter um fluxo de caixa, como calcular custos e despesas, para você poder organizar as suas finanças, investir na sua liberdade financeira, né? Já que não vai dar para chegar com 80 anos trabalhando 12 horas por dia fazendo massagem. E também para você quebrar as suas crenças. Crença de falta de valorização, medo de cobrar, medo de se expor, medo do julgamento, né? E tantos outros medos e crenças que te impedem de ser hoje um profissional 5 em 30, depois 10 em 30, até chegar no 100K. Eu volto amanhã, domingo, 11 horas, com mais uma live de Tira Dúvidas. Então, se você está com alguma dúvida ou dificuldade, vem participar comigo amanhã às 11. Amanhã às 20 horas também vem uma outra pupila 10 em 30, a Sandra Bernardes, né? No caso da Sandra, a lata batia vazia. Isso significa que quase não tinha mais o que comer quando ela estava faturando R$400 na massagem, já decidida a desistir, até ela entrar para o método Natália Tanaka e hoje também faturar acima de R$10 mil. Também é uma outra história de muita superação. E só para finalizar, segunda-feira, dia 16, às 8 horas, a gente abre as oportunidades para a 21ª turma do método Natália Tanaka.
todos esses pupilas que estão vindo aqui dando depoimento, eles deram esse passo. Primeiro eles participaram da semana gratuita, depois eles deram esse próximo passo, que foi entrar para o método Natália Tanaka. É um investimento que se paga, se você aplicar tudo, daqui uns meses você vai estar aqui comigo, assim como a Dani, a Sandra, a Neves, Daniel e todo mundo que vem ainda participar dessa semana, do Natcast. E aí, daqui 2, 3 meses, você pode olhar para trás e pensar por que eu não tomei essa decisão antes. Eu te garanto que se você aplicar tudo, o curso ele se paga e te dá ainda muito mais lucro, né? Porque para você entrar nessa turma, você precisa investir de 1 a 2 sessões de massagem no mês, né? Para você garantir a sua vaga. E lembrando que as vagas elas são limitadas e que na turma anterior a gente já preencheu 80% das vagas no primeiro dia. Então não deixa para depois. Organiza cartão de crédito, pede ajuda para quem pode te ajudar para que você consiga parcelar e tá entrando para essa turma 21. A gente se vê amanhã, então, 11 horas. Estou aqui de novo com vocês. Um beijo grande. Tchau, tchau. Um excelente sábado.